seguro para o meu coração. Estrela me guia, luz que ilumina, é tão belo, amigo, quando encontro você. Ó companheiro, bênção de Deus, guarda meu coração junto ao teu coração e em tua paz. Mestre Jesus, abençoa nós, amigos, a caminho da luz. Ó companheiro, bênção de Deus, guarda meu coração junto ao teu coração e em tua paz. Mestre Jesus, abençoa nós, amigos, a caminho da luz. Abençoa nós, amigos, a caminho da luz. Jesus, tanto tempo já se passou e ainda estamos aqui a repetir velhas lições em nosso olhar, a mesma dor. Jesus, hoje ainda no monte estás, esperando por nós, e a tua voz ainda está no ar, perfuma a imensidão. Mestre divino,
ser de ti, Mestre divino. Nos ensina a viver, em ti encontrar a paz, eterna paz. Ele veio, pão da vida, luz do mundo, em olhar quente e profundo e solene tinha voz. Ele veio, mãos vazias, desarmadas, nem escudos nem espadas, só o amor por todos nós. Toda noite sem estrelas ele ilumina, e as nuvens mais escuras ele desfaz. Ele veio e agitou a nossa alma e tirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua paz, mas nos trouxe a sua Ele veio, mãos vazias, desarmadas, nem escudos nem espadas, só o amor por todos nós. Toda noite sem estrelas ele ilumina, e as nuvens mais escuras ele desfaz. Ele veio e agitou a nossa alma e tirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua paz, mas nos trouxe a sua paz, mas nos trouxe a sua paz. Que está ao meu lado e me faz mergulhar nesse mar de brandura e paz. Tento estar perto do seu coração, unido
presente em você, que está ao meu lado e me faz mergulhar nesse mar de brandura e paz. Tento estar perto do seu coração, unir nossos passos na prece, entender que estar com Jesus no caminho é amar, é sonhar, é encontrar, é sofrer. Então me leva a pensar no meu viver, refletir, refletir em paz. Então me leva a pensar no meu viver, refletir, refletir em paz. Bom dia a todos. Vamos à leitura da nossa página do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito de Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier. Capítulo 108, Reencarnação. Portanto, se a tua mão ou teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado do que tendo 2 mãos ou 2 pés serem lançados no fogo eterno.
Jesus, Mateus capítulo 18, versículo 8. Unicamente, a reencarnação esclarece as questões do ser, do sofrimento e do destino. Em muitas ocasiões, falou-nos Jesus de seus belos e sábios princípios. Esta passagem de Mateus é sumamente expressiva. É indispensável considerar que o Mestre se dirigia a uma sociedade estagnada, quase morta. No concerto das lições divinas que recebe, o cristão, a rigor, apenas conhece de fato um gênero de morte, a que sobrevém a consciência culpada pelo desvio da lei. E os contemporâneos do Cristo, na maioria, eram criaturas sem atividade espiritual edificante, de alma endurecida e coração paralítico. A expressão "melhor te é entrar na vida" representa a solução fundamental. Acaso não eram os ouvintes pessoas humanas? Referia-se, porém, o Senhor à existência contínua, à vida de sempre, dentro da qual todo espírito despertará para a sua gloriosa destinação de eternidade. Na elevada simbologia de suas palavras, apresenta-nos Jesus o motivo determinante dos renascimentos dolorosos, em que observamos aleijados, cegos e paralíticos de berço, que pedem semelhantes provas como períodos de refazimento e regeneração indispensáveis à felicidade por vindoura. Quanto à imagem do fogo eterno, incerta nas letras evangélicas, é recurso muito adequado à lição, porque, enquanto não se dispuser a criatura a viver com o Cristo, será impelida a fazê-lo através de 1000 meios diferentes, se a rebeldia perdurar por infinidade de séculos. Os processos purificadores permanecerão igualmente como fogo material que existirá na Terra enquanto seu concurso perdurar no tempo, como utilidade indispensável à vida física. Graças a Deus. Bom dia a todos, sintonizados com a nossa casa, o Centro Espírita Miguel, com toda a espiritualidade de luz que lá se encontra, trabalhando incansavelmente. Catuíte, Miguel, a falange de médicos e enfermeiros, as irmãs Margaridas e todos os trabalhadores da espiritualidade de luz. Vamos à nossa prece inicial, pedindo ao Pai, antes de tudo, agradecendo por todo o amparo, por toda a misericórdia que Ele tem por todos nós, todo o amor pelos seus filhos. E agradecidos por tudo que recebemos em cada instante, desde que acordamos, que é a oportunidade de cada dia, vamos pedir a Ele o amparo, as bênçãos, a proteção, o remédio para todos aqueles que estão doentes, aflitos, desorientados. Pedir
por aqueles que estão nas ruas, nos manicômios, nas prisões, por todos aqueles que se encontram presos no vício ou na criminalidade. Pedir pelos jovens, que é o nosso futuro, que eles sejam amparados, esclarecidos, para que entendam a oportunidade da encarnação que têm para fazerem o melhor, evoluir e aproveitar para seguir no caminho do Pai. Vamos pedir pelo nosso planeta, por todos os governantes, e que nós possamos entender os ensinamentos trazidos nessa manhã de hoje e colocá-los em prática no nosso dia a dia. Graças a Deus, graças a Jesus. Bom dia a todos, e que nós possamos estar ligados a Jesus e aos mentores da Casa de Miguel, para que possamos aproveitar ao máximo o estudo desta manhã. E hoje nós vamos estudar sobre ressurreição e reencarnação, que está no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, e vai do item 4 ao item 9. Então vamos ver o que está escrito no Evangelho. Ressurreição e reencarnação. A reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus, sob o nome de ressurreição. Só os saduceus, cuja crença era de que tudo acaba com a morte, não acreditavam nisso. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não eram claramente definidas, porque apenas tinham vagas e incompletas noções acerca da alma e da sua ligação com o corpo. Criam eles que um homem que vivera podia reviver, sem saberem precisamente de que maneira o fato poderia dar-se. Designavam pelo termo ressurreição o que o Espiritismo mais judiciosamente chama reencarnação. Com efeito, a ressurreição dá a ideia de voltar à vida o corpo que já está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo já se acham desde muito tempo dispersos e absorvidos. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ele, e que nada tem de comum com o antigo. A palavra ressurreição podia assim aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias, nem aos outros profetas. Se, portanto, segundo a crença deles, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, pois que João fora visto criança e seus pais eram conhecidos. João, pois, podia ser Elias reencarnado, porém não ressuscitado. Então aqui nós vemos o que é a ressurreição. Eles achavam que era voltar à vida aquele corpo já morto,
Como que um corpo sem vida pode retornar a ter vida? Um corpo que está se decompondo, e principalmente se já estiver totalmente sem nenhuma matéria, se já foi tudo desfeito pelo tempo, como nós sabemos, o corpo, quando acaba de ter a vida, quando sai o espírito daquele corpo, o corpo não tem mais função nenhuma. Ele vai se decompondo, ele vai mudando o seu estado. Então não tem como reunir os ossos, juntar a carne para aquele corpo ter novamente vida. E na reencarnação, sim, na reencarnação, o espírito, ao corpo, a morte, tendo a morte do corpo, o espírito sai. Ele vai para um outro plano. E um dia ele retorna à vida, mas em outro corpo, com outras características, em outro local, outro pai, outra mãe. Essa é a reencarnação, que nós precisamos, como espíritos, reencarnar, porque é através da reencarnação que nós evoluímos. Então, a ideia que eles tinham antigamente era uma ideia diferente do que realmente é a reencarnação. Se João Batista era Elias, como é que ele podia ser? Como que Elias podia ser, estar no corpo de João Batista? Se eles conheceram o pai e a mãe de João Batista. E Elias era, no caso, uma outra pessoa. Naquela época, a ideia deles era um pouco confusa, mas era como eles acreditavam. Com o tempo, sim, através dos estudos, através de comprovação, até mesmo científica, porque não tem como um corpo que perdeu a vida, perdeu a vitalidade, voltar a ter função. No caso de Lázaro, ele ainda não estava totalmente considerado como morto, tanto que ele retornou. E como acontece ainda atualmente, há pessoas que ficam no estado de que o espírito se afasta do corpo. E uma hora ele volta, porque ele ainda tem coisas a cumprir na atual encarnação, na atual vida que ele está levando. Porque a função do espírito reencarnar é evoluir, é aprender. E isso só com o tempo é que foi explicado de uma forma que as pessoas pudessem entender. Então, continuando aqui no que está escrito no Evangelho. Ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite ter com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir, como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes, se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade, digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Disse-lhe Nicodemos: como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer segunda vez? Retorquiu-lhe Jesus: em verdade, digo-te, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires que eu te haja dito ser preciso que nasça de novo. O Espírito sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito.
Respondeu-lhe Nicodemos: como pode isso fazer-se? Jesus lhe observou: pois que és mestre em Israel e ignora estas coisas? Digo-te em verdade, que não dizemos senão o que sabemos, e que não damos testemunho senão do que temos visto. Entretanto, não aceitas o nosso testemunho. Mas se não me credes, quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos fale das coisas do céu? Esta palavra, esta explicação está em São João, capítulo 3, de 1 a 12. Então aqui a gente vê, eles não conseguiam entender como isso se dava. Quando Jesus fala na carne, né, o que é nascido da carne, é o corpo. Então, um ser é concebido através do pai e da mãe, da união do pai com a mãe, nasce um corpo, é gerado um corpo. E um espírito vai reencarnar naquele corpo, vai ocupar aquele corpo. É isso que Jesus queria explicar. O que nasce da carne, é a criança que nasce, é aquele ser que é gerado no ventre de uma mãe. E o espírito vem do espírito, vem de Deus, é a criação de Deus, que vai se unir àquele corpo gerado para dar vida, e através daquela vida, daquele renascimento, ele evoluir. Porque em cada encarnação são muitas coisas que temos a aprender. São oportunidades que Deus nos dá de resgatarmos alguma coisa que tivemos a resgatar. Resolvemos situações que deixamos de resolver em vidas anteriores. Aprender, crescer espiritualmente, ajudar a humanidade, ajudar ao planeta na sua evolução. Esse é um dos objetivos da reencarnação. Qual seria a justiça de Deus se já tivesse uma vida? Não teria justiça. Como aquele que vive no caminho do bem teria as mesmas oportunidades, os mesmos direitos de uma pessoa que segue um caminho que não é do bem. Onde estaria a justiça de Deus? Isto é uma das funções da reencarnação. Evoluirmos e nos tornarmos seres melhores. É uma lei natural criada por Deus. Nós temos que aprender, muito a aprender em cada reencarnação. Para isso reencarnamos, para evoluirmos. Continuando aqui. A ideia de que João Batista era Elias e de que os profetas podiam reviver na terra se nos depara em muitas passagens dos evangelhos, notadamente nas acima reproduzidas. Se fosse errônea essa crença, Jesus não houvera deixado de a combater, como combateu tantas outras. Longe disso, ele a sanciona com toda a sua autoridade e a põe por princípio e como condição necessária quando diz: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E insiste acrescentando: não te admires de que eu te haja dito ser preciso nascer de novo. Estas palavras: se um homem não renasce da espírito, foram interpretadas no sentido da regeneração pela água do batismo. O texto primitivo, porém, rezava simplesmente: não renasce da água e do espírito, ao passo que, em algumas traduções, a palavra do espírito
foram substituídas pelas seguintes: do Santo Espírito, o que já não corresponde ao mesmo pensamento. Esse ponto capital ressalta dos primeiros comentários ao que os evangelhos deram lugar, como se comprovará um dia sem equívoco possível. Aqui nós vemos que a água representa a matéria. Então, é o corpo. É o corpo que a gente renasce, o espírito entra. Então, matéria e espírito. O espírito não é de Deus, é a criação de Deus. O corpo é também criado pela possibilidade que Deus nos dá de sermos matéria e podemos reproduzir um corpo. Então, o corpo, a alma, representa a matéria, que é o corpo físico. E o espírito é a criação de Deus que vem usar aquele corpo, reencarnar naquele corpo para evoluir. E a gente vê que muitas religiões usam isso como o batismo da água, através da água. Aí sim diz que é um espírito novo. Tudo bem, é o entendimento de cada religião. E a gente não deve contestar, porque cada um está dentro de um nível de entendimento. Se ele acha que ele vai renascer através do batismo, ótimo, pelo menos é alguma ideia positiva que ele tem. Mas, na verdade, a água é a matéria, é o corpo que é gerado. Continuando, para se apanhar o verdadeiro sentido dessas palavras, cumpre também se atente na significação do termo água, que ali não for empregado na acepção que lhe é própria. Muito imperfeitos eram os conhecimentos dos antigos sobre a ciência física. Eles acreditavam que a terra saíra das águas, e por isso consideravam a água como elemento gerador absoluto. Assim é que na Gênesis se lê: o Espírito de Deus era levado sobre as águas, flutuava sobre as águas. Que o firmamento seja feito no meio das águas, que as águas que estão debaixo do céu se reúnam em um só lugar e que apareça o elemento árido, que as águas produzam animais vivos que nadem na água e pássaros que voem sobre a terra e sobre o firmamento. Tal interpretação se justifica, aliás, por estas outras palavras: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Jesus estabelece aí uma distinção supositiva entre o espírito e o corpo. O que é nascido da carne é carne. Indica claramente que só o corpo procede do corpo e o que o espírito independe dele. Segundo essa crença, a água se torna o símbolo da natureza material, como o espírito era o da natureza inteligente. Estas palavras: se o homem não renasce da água e do espírito, ou em água e em espírito, significam, pois, se o homem não renasce com seu corpo e sua alma. É nesse sentido que, a princípio, as compreenderam. Então, eles achavam que era batismo, como algumas religiões ainda acham. Tanto que eles falam: eu renasci quando me batizei. O batismo é válido? Não deixa de ser, dentro do entendimento e da crença de cada um. Mas esse nascer da água significa nascer do corpo que é gerado por um pai, por uma mãe, que é gerado no ventre de uma mãe. Esse é o corpo. E o espírito é o espírito criado por Deus. Porque todos somos criados por Deus. Todos temos o direito de evoluir. Principalmente aqueles
que não entendem, que vivem a vida como se fosse uma única existência, que o que fizer não tem importância, mas tem. E cabe a nós estarmos sempre atentos ao que fazemos, porque o nosso futuro nós criamos no nosso presente. Então vamos reencarnar e ter que responder por tudo que fizemos. E isso é uma manifestação da justiça e misericórdia divina. Ele nos dá a oportunidade de reavermos tudo que nós fizemos e nos melhorarmos com o que nós estivemos fazendo na atual reencarnação nossa. Devemos aproveitar ao máximo para não nos arrependermos, porque o sofrimento não é necessário. Podemos evoluir através do estudo, através da nossa dedicação ao trabalho espiritual, à ajuda ao nosso próximo, contribuindo para a evolução do nosso próximo, e assim estamos evoluindo. Estamos crescendo espiritualmente, estamos nos tornando seres melhores. E estamos contribuindo com Deus nesse trabalho da evolução espiritual, não apenas nossa evolução, mas do nosso próximo, com o que nós fazemos, com o que nós aprendemos. Esse é o objetivo máximo da reencarnação, é a evolução. É a evolução que Deus permite. Eu, particularmente, costumo dizer, a nossa reencarnação é o melhor presente que Deus nos dá. É a oportunidade que temos de evoluir, é a oportunidade que temos de aprender e evoluirmos através daquilo que aprendemos e praticamos. Não adianta aprender se não praticamos o que aprendemos. São acúmulo de aprendizado que não é usado. Tudo bem que vai ficar gravado, porque tudo que nós aprendemos fica gravado em nós espíritos, nosso perispírito. Isso a gente leva através das reencarnações. Mas é muito melhor quando a gente aprende e pratica. Então vamos continuar aqui para terminar o último item, que é o 9. O espírito sopra onde quer, ouve-lhe a voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Pode-se entender que se trata do Espírito de Deus, que dá vida a quem Ele quer, ou da alma do homem. Nesta última acepção, não sabes de onde ele vem, nem para onde vai. Significa que ninguém sabe o que foi, nem o que será o Espírito. Se o Espírito ou a alma fosse criado ao mesmo tempo que o corpo, saber-se-ia de onde ele veio, pois que se lhe conheceria o começo. Como quer que seja essa passagem, consagra o princípio da existência da alma e, por conseguinte, da pluralidade das existências. Como é isso? Nós, na realidade, na nossa encarnação, nós não sabemos o que nós fomos, nem de onde nós viemos, quando nós fomos criados. Sabemos que fomos criados. Quando? O que eu fui? Onde eu estive? Não lembramos. Algumas pessoas têm lembrança dessas passagens, mas normalmente não se tem. Por quê? Deus é muito sábio, Deus é muito bondoso conosco, Ele é muito generoso. Saber o que fizemos, o que fomos, onde estivemos, muitas vezes é doloroso. E às vezes a pessoa não consegue entender. O importante não é o saber o que fomos, o importante é sabermos que somos espíritos em evolução. E que dessa vida, o que nós estamos criando nessa vida, vai depender da nossa vida futura. Aonde vamos reencarnar,
Com que finalidade, com que missão, com que objetivo. Isso sim, nós temos que nos preocuparmos com a reencarnação atual e nos melhorarmos para que a nossa próxima encarnação possa ser melhor do que essa, em todos os sentidos. Que possamos ser seres realmente um pouco mais evoluídos, aplicando o que nós aprendemos e que na próxima possamos aplicar mais ainda tudo aquilo que aprendemos nessa. Não sabemos onde nós vamos nascer numa próxima encarnação, onde nós vamos reencarnar, o que vai acontecer conosco. Mas nessa, nós sabemos e devemos cada vez saber mais que somos espíritos em evolução, que somos espíritos que têm uma responsabilidade de nos melhorarmos, de evoluirmos, para que numa próxima reencarnação nós possamos ser um pouco mais evoluídos do que nessa. E que a reencarnação existe para nosso benefício como espíritos, para o nosso crescimento. Nascemos para sermos úteis nessa vida. E devemos agradecer muito a Deus pela oportunidade que Ele nos dá. E para encerrar, que já vimos até o capítulo 9, eu passo a seguinte mensagem: que nós possamos aproveitar ao máximo essa reencarnação. Tudo isso que estamos vivenciando, desde que nascemos até agora e daqui por diante. Enquanto Deus permitir que estejamos aqui, que possamos aprender o máximo, evoluirmos ao máximo que nos cabe evoluir. E que possamos nos tornarmos seres de mais luz, porque somos espírito e por sermos espírito, somos luz. Que possamos aumentar essa nossa luz através do bem, através do amor, retribuindo esse grande amor que Deus passa para nós, permitindo que possamos evoluir através da nossa reencarnação. E assim eu termino o estudo de hoje, pedindo a Deus que abençoe a todos, abençoe a toda a humanidade e que todos possam despertar para o amor de Deus, para a vida espiritual. Que assim seja, e agradeço a atenção de todos que estão participando do estudo de hoje. Graças a Deus, graças a Jesus, assim encerro o estudo de hoje. Quando iniciarmos a prece, vamos todos mentalizar aqueles irmãos encarnados e desencarnados que necessitam do amparo dos trabalhadores da nossa casa, que lá estão juntamente com Catuíte, Miguel e a falange de médicos e enfermeiros, recebendo todos aqueles que lá chegam necessitados do remédio para seus males espirituais e físicos, que todos sejam amparados pela misericórdia do nosso Pai e que possam ser atendidos conforme o seu merecimento. Obrigado, Senhor, pela graça que nos concede, a nós encarnados, cada um em seus lares, porém junto em vibrações de amor, paz e luz,
com os nossos irmãos trabalhadores do Centro Espírita Miguel, estudando o Evangelho que Jesus nos trouxe. Possamos nós, através desses ensinamentos, nos distanciarmos sempre das dificuldades que outros irmãos ainda trazem com orgulho, egoísmo, apego demasiado às coisas materiais, sem exercer a caridade. Auxilie-os através de seu grande amor. Apiede-se do nosso planeta, Terra, iluminando todos os países que o compõem. Abençoe sempre a nossa Casa de Miguel. Ilumine, acordando os dirigentes de nosso Brasil para a luz. Apiede-se deste momento de pandemia, onde muitas pessoas estão precisando da presença amiga de Jesus. Gratidão eterna, Pai. Gratidão eterna, Jesus. Gratidão eterna, Maria. Graças a Deus.